Pessoal, tudo bem? Aqui é a Rosana Davids e nós estamos iniciando mais uma série de vídeos maravilhosos para vocês, futuras mamães e mamães de plantão. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha história de vida. Então, roda a vinheta e vem comigo! Mamães do meu coração, meninas lindas, aquelas mamães que estão aí toda ansiosa, esperando pra receber o seu positivo. Então é com você que eu quero falar nesse vídeo. Então, antes de eu começar a contar a minha história, contar a minha experiência pra vocês, eu estou aqui, como vocês estão vendo, no quarto dos meus filhos, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Então, antes disso, você vai aqui no meu canal, vai se inscrever, tá bom? E você vai ativar o sininho. Pra que serve o sininho, mamães? O sininho é toda vez que você receber, né, que eu postar algum vídeo aqui, você vai receber, né, Gui? O Gui tá hoje participando do vídeo, gente. E você vai receber a notificação, né, filho? E aí você vai lá, aciona então o sininho pra quando eu postar vídeo novo você receber a notificação. Pode compartilhar, dá muito likezinho aí pra gente saber o retorno de vocês. Desde já eu já quero agradecer todos vocês que têm falado comigo, que têm mandado mensagem, que têm pedido conteúdo. E esse conteúdo dessa série, desse vídeo que nós vamos trabalhar esse mês de agosto, foi você que pediu, né? Pra falar um pouquinho das experiências, pra falar um pouquinho da emoção, das emoções, né? Da gravidez, do físico, do emocional, esse turbilhão de emoções. Vou trazer também conteúdos pra vocês de profissionais e também contando principalmente a minha história de vida. Então, é isso. Vem comigo. Então, eu quero falar pra vocês hoje o seguinte: quando eu descobri a gravidez do Guilherme, a gente já não estava esperando o positivo acontecer. E aí a gente estava bem tranquilo, como eu já gravei em outros vídeos, nós estávamos tranquilos, que a gente estava... a gente já não estava mais tão ansioso, né, pro positivo. E aí aconteceu, um belo dia eu sou muito agitada, e um belo dia eu tava sentindo muito sono, né, e aí me deu vontade de comer açaí. E aí eu conversando com o Ricardo, e aí ele pegou e falou assim, então vamos comer, né, açaí. A gente pegou e comeu. Só que aí bateu um start assim em mim, eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque eu sou agitada, eu tava com sono. Não, alguma coisa estava errada aí. E aí eu resolvi fazer o teste de farmácia. Na época era dezembro de 2017, finalzinho do ano. E aí foi onde nós fizemos. Nós fizemos o exame no dia 7 de dezembro de 2017. Gente, eu lembro, viu? Porque isso marcou muito a minha vida. E aí a gente recebeu. Quem foi buscar o exame, o teste, foi o Ricardo. Chegou lá, a moça já deu o exame e o sapatinho pra ele. Ele falou assim, é positivo? É positivo? E ele se alegrou ali também. Foi uma emoção só. E aí a gente passou todo esse turbilhão. Quando foi em fevereiro do ano seguinte, de 2018, eu sou internada às pressas, né, que eu tava no trabalho, e eu senti dores muito fortes. Eu já estava fazendo tratamento por conta da insuficiência cervical, e aí eu sou internada às pressas. Isso foi em fevereiro, e eu fiz a cerclagem. Como vocês também já sabem o que é cerclagem, se vocês não sabem o que é cerclagem, vocês vão no vídeo que eu vou colocar aqui em cima, aqui no ícone, na descrição, pra vocês saberem o que é cerclagem, tá bom? E aí, pessoal, eu fiz a cerclagem, né? E aí tive que ficar de repouso seletivo. O que é um repouso seletivo que eu passei, gente? Vamos lá. Eu podia fazer algumas coisas, outras coisas eu não podia, né? Então era seletivo. Algumas coisas sim, outras coisas não. Vem aqui, filho. O Gui hoje tá aqui, a gente aparecendo no vídeo. E é assim, as emoções. Hoje eu tô gravando na minha casa, tô tão feliz por isso, porque eu quero trazer vocês pra dentro da minha vida, um pouquinho da minha história pra vocês. E aí, eu já
internada, depois que eu fiz a cerclagem, eu desço, né, pra fazer o exame, pra ver se tinha dado os pontinhos certinhos, tava tudo em ordem. E aí eu já tava com mais ou menos uns 3 meses para 4 meses, porque quando a mulher tem esse problema como eu, igual eu tenho a hipertrofia uterina, né, eu não tenho um ciclo menstrual correto, às vezes eu ficava mais de ano sem ter o ciclo, então tem que fazer muito rápido a cirurgia da cerclagem para poder ter sucesso na gravidez. E isso aconteceu. E aí eu desci pro centro cirúrgico lá pra baixo, depois que eu fui pro quarto, né? E aí pra gente saber se tava tudo em ordem, o bebê, porque também tem muito risco pro bebê essa cirurgia. E aí a gente desceu pro quarto. E aí a gente viu que tava tudo bem, o médico viu que tava tudo em ordem, e aí eu descobri que eu estava esperando um menininho. E aí eu descobri que nós estávamos esperando um menino. Falei, nossa, nós se alegramos e tudo mais. Eu vou falar pra vocês que eu tinha aquela coisa, ai, a mãe sabe o que tá esperando. Gente, eu não tive nada dessas coisas. Não tive nada disso, tá? Nada disso, eu não tive. Então, assim, eu tava com turbilhões de emoções, com turbilhões de expectativa, preocupada, com medo, porque eu já tinha passado muitas percas anteriormente, que às vezes eu perdia, eu nem sabia que eu tava grávida, por conta do colo ser aberto. Porque a grávida, a gestante, quando ela é engravida, o colo tem que fechar, né? E o meu não fecha. Então, quando os médicos iam fazer o exame do hormônio da gravidez em mim, eu já tinha perdido, já tinha sangrado, então nem imaginava. E aí, comecei a fazer o repouso seletivo, né? Não podia ter relações sexuais, tinha que fazer repouso, enfim, não dirigia. Então foi uma gravidez muito assim, como que eu vou explicar pra vocês? Eu tive que ter algumas prudências, eu não podia dirigir, eu não podia fazer esforço, por quê? Porque eu tava ali cercada com os pontinhos, né? Que estavam salvando o bebê. E aí me perguntaram assim, mas como assim? Tira essa cerclagem, né? E aí com 37 semanas, vem aqui filho, com 37 semanas eu tirei a cerclagem, mas antes disso eu tive muitas dores. Eu usei Ultragestan, que é uma progesterona, tá? O custo do remédio, que é a marca Ultragestan, é na faixa de 50 a 100 reais. E dura aí mais ou menos uma semana. Então aí mais ou menos você pode calcular aí quais eram os custos que eu tinha ao mês com a minha gestação. Mas graças a Deus, que Deus sempre abençoava, que Deus sempre colocou pessoas no meu caminho, né, para poder nos abençoar. Eu recebi doações desse remédio. Nós descobrimos uma pessoa em Sumaré que estava vendendo algumas caixas, que também teve o mesmo problema que eu e estava com uma data de validade ótima. Nós fomos lá, ela nos abençoou com um preço bem simbólico, nós compramos na época. Então, assim, gente, foi maravilhoso. Deus foi trabalhando em tudo. Então, Deus cuida dos detalhes, sim. E aí, a gente teve que acelerar todo o processo, a gente teve que acelerar toda a organização do quarto. E tudo que eu tô falando aqui pra vocês, vai aparecer as fotinhas da gente organizando o quarto, eu grávida. Eu vou colocar aqui pra vocês no vídeo de hoje, tá? E aí a gente teve que acelerar toda a organização do quarto, a gente teve que acelerar toda a organização do chá de bebê. E eu confesso pra vocês, assim, que foi uma turbilhões de emoção, medo, preocupação. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Enfim, gente, tive que fazer o chá de bebê. Eu tava com mais ou menos uns 6 meses pra 7 meses, porque geralmente quem tem esse problema não vai até o final da gestação, né? Não vai até os 9 meses. Mas eu tenho algo comigo que é fé e acreditar em Deus primeiramente, né? E aí o Senhor foi trabalhando em tudo e deu tudo certo, graças a Deus. Nós fizemos chá de bebê, eu ganhei muita coisa, gente.
Vou dar até uma ideia pra vocês depois na descrição, que eu vou lembrar de pôr pra vocês, sobre a dica de fazer o chá de bebê como eu fiz, tá? O Gui veio numa época totalmente diferente com a que a gente tá vivendo agora, uma época totalmente atípica, que a gente não pôde fazer chá de bebê da Rebeca, mas nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho da gestação da Rebeca. E aí nós fizemos um culto, né, um culto na minha igreja, um culto aberto para agradecimento a Deus pelo meu milagre. Foi muito especial, foi muito lindo, teve louvor, teve testemunhos, eu contei a minha história para quem estava lá, e foi muito bacana. Eu vou colocar também aqui, ou aqui, não sei que lado que vai aparecer a foto, e eu vou pôr pra vocês, ou a foto vai passar aqui, eu vou pôr pra vocês verem as fotos do culto. Foi muito bacana, foi muito especial mesmo. Então eu ganhei muita coisa, gente. Tem duas fotos que eu vou pôr aqui pra vocês, que eu tô em cima da cama com os braços bem abertos, assim, com um monte de coisas que eu ganhei, bem bacana. E aí, nós também fizemos o ensaio fotográfico, teve que fazer assim, tudo muito corrido, mas graças a Deus, que Deus foi trabalhando, foi cuidando dos detalhes, né? Mas nesse processo que eu quero contar pra vocês, que eu tô me abrindo aqui, porque eu fiquei pensando, nossa, eu vou abrir a minha vida, abrir a minha casa pra compartilhar com vocês. Eu decidi isso, mamães e futuras mamães, né? As mamães estão desejando, vocês que têm também esse problema. Por quê? Porque eu quero compartilhar a minha experiência. Porque eu não tinha isso, gente. Olha o cachorro latindo. Eu não tinha isso, ó, de escutar alguém, de ouvir a experiência de alguém, de mandar uma mensagem para alguém, para poder saber um pouco da experiência, né, como que ela teve, o que aconteceu. Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, esse bate-papo com vocês, tá? Então, meninas, aí eu peguei e organizei tudo, foi muito corrido, né, a gente organizando. E nesse período, olha só, eu já tava preocupada, eu já tava tudo quanto era turbilhão, eu chorava, eu ficava preocupada, porque é um monte de sentimentos, né? Eu passei por um processo bem no início de tudo, foi a minha primeira experiência. Eu tive uma perca de 6 meses, né? Então, pra quem não sabe, eu tive uma perca de 6 meses. Então, da primeira perca de 6 meses, que nós fizemos o velório, eu tive que enterrar, né? Hoje eu sou muito resolvida com esse assunto, mas eu sofri muito, né? Então, assim, eu tive talvez uma depressão pós-parto nessa época, eu nem sabia, né, o que era. Então, chorava muito, era muita tristeza. Então, pensa a minha cabeça. Depois de mais de 15 anos lutando, porque quando eu casei com o Ricardo, a gente já casou com a expectativa de ser pai e ser mãe. Só que eu também disse pra ele, eu deixei bem claro pra ele, que talvez a gente não poderia ter do método normal, né, que é você gerar. Então, na época até a gente apadrinhou uma menina, que chama apadrinhamento afetivo, que você tem que procurar se na sua cidade existe esse projeto, é onde você participa de um abrigo ou de algum projeto da cidade, algum projeto social que tem essa questão do apadrinhamento afetivo. E aí, enfim, então toda essa questão houve também da gente entrar em conflitos conjugais, se ia adotar, se não ia adotar, se ia apadrinhar, se não ia apadrinhar alguma criança, eu digo. E ele sempre falava assim, não, a gente vai conseguir, vai dar certo. Enfim, pessoal, eu cheguei nessa questão, né, a gente chegou a entrar nessa questão, mas aí então pensa, era um turbilhão de emoção, era muita coisa, medo, preocupações. Então eu queria acelerar tudo, eu queria organizar o quarto tudo. E aí a minha família resolveu, né, me abençoar com o quarto das crianças, com tudo, né, o quarto, o bercinho, o cômodo e tudo. E aí compraram pela internet, e aí nada de chegar a esse quarto. Nada de chegar a esse quarto. Compraram pelo site, e aí nada de chegar, e nada de chegar.
E pensa a minha preocupação, quase com 8 meses e nada de chegar ao quarto. Então, eu fiquei muito aflita, muitos conflitos e, enfim, só pra resumir com vocês. Aí, meninas, aconteceu todas essas questões, muita emoção, muita preocupação, e aí foi onde demorou, mas chegou o quarto e tudo mais. Depois eu vou pôr aqui o Ricardo montando o quartinho, que foi bem legal também. Toda essa experiência, essas emoções de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, de preocupações, aconteceu comigo na minha gravidez. Talvez tenha acontecido com vocês também, mas não desse jeito, dessa maneira. E aí, com 37 semanas, o meu médico, vocês conhecem também, o Dr. José, que eu fiz o vídeo anteriormente, tirou a cerclagem, né? E aí ia aguardar o Gui entrar em trabalho de parto, né? O Gui querer nascer, né? E nada do Gui querer nascer. Só que o Guilherme, pessoal, era muito grande. O Guilherme era muito grande. Depois eu vou colocar aqui a fotinha pra vocês ver. O Guilherme era muito gordinho, muito gordo mesmo. E aí, com 37 semanas, eu tirei a cerclagem, né, os pontinhos, e vim pra casa. Me deu alta, eu vim pra casa, aguardando entrar em trabalho de parto. E nada. E isso, pessoal, eu já tava muito inchada, né, finalzinho da gravidez. O Gui foi até as 37 semanas. E aí, na época, eu lembro como fosse hoje, que eu lembro que tava em greve, eu acho que a Unicamp, alguma coisa assim, e tava todo mundo sendo direcionado pro estadual aqui de Sumaré. E aí eu peguei, fui com a minha irmã, com a Karina, era uma quarta-feira, dia 25 de julho de 2018, era uma quarta-feira, e chegou lá, tava uma fila imensa, e eu acordei aquele dia já pensando, e eu sabia que eu ia ganhar o Guilherme aquele dia. Coisa de mãe, sabe? Quando você para e pensa assim, não, é hoje que eu vou ganhar. E eu tava já com isso depois de uma semana que eu tirei a cerclagem, tá, pessoal? É bom eu enfatizar isso. E aí eu subo lá pra cima, me arrumo lá pra poder, né, ver o coraçãozinho, porque eu tava com uma carta que o Dr. José pediu pra eu ir fazer aquele monitoramento, sabe? Esqueci o nome agora. E vai escutar o coraçãozinho, as batidas do coração. E eu peguei e fui. Chegando lá, o Dr. José viu com a equipe médica que o Guilherme estava tendo sofrimento fetal. Pessoal, como assim sofrimento fetal? Muito bem. Eu também fiquei com essa dúvida, com esse medo, e eu entrei em desespero quando me falaram isso, que eu estava que o Guilherme estava em sofrimento fetal. O que é isso? O sofrimento fetal nada mais é que a falta de bombear oxigênio pro bebê. No caso, a placenta, ela não bombeia o oxigênio necessário que o bebê precisa, entendeu? Então, faltou oxigênio pro Gui, né? Ele nasceu de 37 semanas e mais 5, se eu não me engano. E o Gui, ele nasceu muito gordo, muito gordinho, faltando acho que algumas gramas pra 4 quilos, bem gordinho, e ele nasceu bem cansado, sabe, pessoal, assim, bem, sabe, assim, com falta de ar, bem fadigadinho, e ficou em observação. Eu lembro que eu tive ele 3 horas da tarde, eu só fui subir pro quarto com ele, era 1 hora da manhã, então ele ficou na incubadora algumas horas por conta dessa questão desse cansaço que ele nasceu, né, desse sofrimento fetal. E o sofrimento fetal, pessoal, ele traz muitas como que eu vou explicar pra vocês? Ele pode trazer muitas coisas negativas e ruins pro bebê. O sofrimento fetal, ele pode trazer algumas coisas ruins pro desenvolvimento do bebê, entendeu? Hoje, de tanto eu pesquisar, de perguntar pros médicos, hoje eu tenho uma facilidade muito grande de entender que o Guilherme realmente é um milagre por conta disso. Porque o Gui, ele poderia ter nascido com várias sequelas, ele não poderia vir não andar,
Que mais? A coordenação motora ser ruim e série de coisas, gente. Problema cardíaco. Então, uma das características do sofrimento fetal são alguns desenvolvimentos negativos que pode ocasionar na vida do bebê. E a única coisa que o Guilherme nasceu foi com problema cardíaco, na época que era o sopro, né? E até hoje ele faz acompanhamento com a doutora Raquel Malta, aqui da minha região, e ele faz acompanhamento médico com ela, mas hoje ele já teve alta, ele só passa assim a cada 6 meses, só para poder saber se tá tudo bem e tudo mais. Mas graças a Deus ele já foi curado, pra glória do Senhor, né, filho? Hoje você não tem nada. E é isso, pessoal. Hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do nascimento do Guilherme. E ao longo do vídeo vocês vão ver aí, né, filho? Fala oi pro pessoal. Fala oi. Fala oi. Manda tchau pra eles lá. Ai, gente, ele não é lindo, gente? E o Gui, gente, ele é muito saudável, muito esperto, danadinho, entendeu? O Gui, ele tem uma saúde maravilhosa. Graças a Deus, a gente, assim, quase não corre com o Gui pra médico, assim, o Gui é muito saudável, graças a Deus, come super bem, se alimenta bem. E a gente vem trabalhando com ele, né, toda essa questão motora, essa questão física mesmo. Então, o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês a minha experiência, a minha história. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí até o final desse vídeo, que eu vou fazer uma atividade hoje com o Guilherme, né, da coordenação motora fina, para trabalhar as mãozinhas, os dedinhos, as peguinhas, porque o Gui, ele pega muito bem, né, vocês podem ver, ó, tá vendo ele pegando aqui na caneta, e só não tá falando ainda, pessoal, mas a gente já tá atento a isso, né? Porque, como eu disse pra vocês, o sofrimento fetal pode atrapalhar em algumas coisas no desenvolvimento da criança. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E essa é a série que eu vou fazer pra vocês sobre as emoções, né? A saúde física e emocional da maternidade. Então, essas foram as emoções que eu senti, as tristezas, as alegrias, quando eu descobri e agora? Tô grávida. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa seus comentários aqui embaixo e muito likezinho, joinha aí pra mim, tá bom? E ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Oi, mamães, tudo bem? Hoje é a dica de hoje. Olha que bacana! Hoje é a dica de hoje que eu quero trazer pra vocês. Continuar com a dica, né, dessa série da coordenação motora fina. Que são nada mais é que essa região aqui, ó. Mãozinha, pegar, você se movimentar. Porque isso vai ser bom para o desenvolvimento da criança na fase de alfabetização. Quando ela estiver escrevendo, quando ela estiver pegando no lápis, isso é bem bacana. O Gui gosta muito, tá? Então eu vou trazer para vocês essa experiência, essa brincadeira, essa atividade caseira que você vai usar. Aqui, macarrão, né, espaguete, macarrão assim, ó, comprido, tá? O Gui tá interagindo aqui. Um escorredor de macarrão. E aí você vai pegar, ó. Vem, Gui. Filho, ó. Que legal. E é bacana também, mamães, vocês acompanhar os seus filhos em todas as atividades. Porque, olha só, olha isso, gente. Olha, eu nem expliquei pra vocês, o Gui, ele já sabe, porque o Gui gosta. Então, ó, vocês acompanham ele sempre nas atividades, tá vendo? Que o Gui pega super bem a pinça dele, que é a pegadinha, ele pega bem, ó. E é isso, ó. Ele vai ter que ir colocando. Tem alguns macarrões coloridos também, que é bacana, ó. Ó, assim, e ele vai colocando. Coloca, filho. Tó, coloca mais aí pra mamãe, segura. Segura e coloca. Isso. Senta aqui certinho, direitinho. Isso aí, mamãe. Isso. Coloca. E aí você vai interagindo com ele, ó. Ele vai colocando, né? Você vai vendo. Isso ajuda na coordenação dele, né? Ele concentrar qual o buraquinho que ele vai colocar o macarrão. E também
tá vendo? Concentra ele segurar o montinho de macarrão e a pinça pra ele centralizar e colocar o macarrão no lugar. Tá vendo, gente? Eles prestam atenção. É uma atividade que prende a atenção deles porque é algo novo, né? E é bem especial. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os seus filhos nas atividades. É muito importante a criança estar em observação de um adulto, sendo observada, né, por um adulto. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Então, beijo, mamães, futuras mamães. Até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau pra eles, Gui. Dá.